E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo. Então, tem que ficar atento ao enfraquecimento que está aparecendo ao longo dessa semana, tá? Bateu resistência da média 8 novamente, eu achei até que a gente poderia se manter acima da média 8 semanal. Perdeu o movimento lateral de curto prazo. Então, se eu fosse fazer algum price action aqui do Ethereum, no gráfico de 1 hora, a gente teria a seguinte condição, né? Ele veio de um canal de alta, ele veio então de uma estrutura de alta, ele veio dessa estrutura de alta, ele começou a lateralizar, então ele teve a lateralização, o canal lateral, e aí ontem ele perdeu esse canal lateral, tá? Então ontem às 18 horas da noite ele perdeu o canal lateral. Ele tem duas formas, né? Ou ele vai começar a fazer a lateralização para continuar caindo, ou ele vai fazer o pullback, testar o suporte perdido como resistência e cair mais. A única chance do Ethereum voltar a subir de fato e conseguir atingir os $1.800, que era o alvo que eu tinha estabelecido, né? Eu tinha estabelecido um alvo em 1.800. Seria ele, do nada, começar a voltar para dentro deste canal. Se ele voltar para dentro deste canal e conseguir se manter em alta dentro desse canal, ele vai buscar os $1.800. Seria um fake out esse movimento, né? Seria um movimento de olé, né? Que seria pega a liquidez aqui embaixo, volta e vem, pega a liquidez aqui em cima e depois desaba. Seria um fake out. Mas por enquanto vem se desenhando aí pela velocidade, pelo ritmo que está se desenhando o cenário aqui, parece que ele vai tocar essa região como resistência, os $1.500, e querer cair, tá? Então, por isso que tem que prestar bastante atenção como vai ser essa volta aqui. Se ele voltar, né? Se ele voltar, tá? Porque às vezes ele vai varando reto aqui. Se ele voltar, tem que ver se ele conseguir entrar de volta para dentro do canal. Se ele conseguir entrar de volta para dentro do canal com bastante força compradora, ele vai começar a pegar os stops de todo mundo aqui. Ele geralmente vem rasgando, né? Faz o seu último pico de alta, atinge lá os $1.800, que é o suporte anterior. E aí depois, aí seria realmente difícil ele continuar em tendência de alta. Aí provavelmente ele volta a cair, porque nós temos a expectativa de que ele venha testar esse fundo anterior aqui mais uma vez, tá? Então, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum, eu acredito que eles vão testar o fundo anterior novamente. Construindo um contexto aí cerebral, contexto psicológico, mental, né? Com base naquilo que tudo está acontecendo, estamos todos com uma semana sendo desenhada para que o movimento de baixa aconteça. Porém, né, olhando o gráfico mensal, eu realmente espero que o mês de agosto seja o último mês em que a gente consiga testar o fundo anterior. Até porque acredito que esse aqui pode ser um bom fundo, tá? Pois ele é o topo do ciclo anterior do preço do Ethereum e do Bitcoin. Então o topo do ciclo anterior tende a ser o melhor fundo possível. Então não teria problema vir testar mais uma vez, provavelmente fazer um movimento de capitulação e iniciar a reversão no segundo semestre, tá? Que é o que eu espero. Eu ainda espero um movimento de pullback desse primeiro semestre grandão aqui de baixa, né? Então a gente ainda não teve um respiro no mercado. Isso me chama bastante atenção. Esse foi o primeiro mês que teve uma ameaça de reversão. É um mês de tentativa de reversão, mas o contexto macro não vem colaborando aí para a manutenção desse movimento. Então, eu estou tentando capturar, antes das notícias melhorarem, eu estou tentando no gráfico capturar um movimento de reversão majoritária que pode nos trazer aí pelo menos um semestre ameno, né, que é o semestre que vem, tá? E se não acontecer, foda-se, porque eu não sou dono da razão, tá? Então eu não tenho bola de cristal, infelizmente, senão eu seria trilionário
mas eu sempre tenho que explicar isso reiteradamente, porque sempre vem algum novo idiota me assistir e achar que ele vai encontrar um grupo de sinal aqui no meu canal, tá? O que não vai acontecer. Pois bem, então nós estamos aqui numa condição insalubre, tá, fofoletes? Temos voltando para dentro do canal. Voltando para dentro do canal facilita a exposição à venda, certo? Deixa eu só ver aqui como é que tá. Temos 13 minutos ainda. E aí nós vamos comentar então sobre a agenda. Então o sentimento econômico da Alemanha veio ontem com bastante baixa, bem negativo. Hoje nós vamos ter a confiança do consumidor. Então os relatórios das confianças do consumidor e venda de casa dos Estados Unidos. Tá? O que implica diretamente no comportamento de como está a população americana no geral. Porque à medida que vai acontecendo o apertamento quantitativo, Fofolete, a tendência com o apertamento quantitativo é o seguinte: o pessoal vai começar a pedir o auxílio desemprego. Os caras sem emprego, eles acabam não conseguindo pagar as hipotecas, pagar os financiamentos. E aí começa a virar uma bola de neve de cocô, né? Começa a virar uma bola de neve de cocô. Então essa informação ela é muito importante para a gente saber. A informação do setor imobiliário ele é muito importante porque ele reflete entre a facilidade ou a dificuldade de manutenção de pagamento de dívida dos americanos. Depois dessa, amanhã, quarta-feira, então, taxa de juros, discurso do presidente do Federal Reserve, que vai provavelmente levar a taxa de juros em 0,75% novamente. O que implica, fofoletes, o que implica na curva de reversão de juros de longo prazo e de curto prazo, ou seja, mais títulos de curto prazo, de mais curto prazo ainda, estão pagando mais rendimentos do que os títulos de longo prazo. E todas as vezes, historicamente, em que isso aconteceu, foi um sinal de crash econômico, um sinal de recessão, tá? Então, cara, é quase certeza, assim, praticamente certeza absoluta que vai ter recessão econômica confirmada na quinta-feira. Vamos ver como os mercados vão reagir. Se vai ser um derretimento muito grande, se vai ser uma alta violenta para capturar todo mundo e depois cair. Vai ser bem volátil o negócio. Por isso que a gente está falando de semana de volatilidade. E aí o que acontece? Quando nós temos essa inversão, né, dos investimentos baseados em dívida pública americana, pagando melhor no curto prazo, pagando um juro mais alto do que os títulos de longo prazo, de 10 anos ou mais, nós temos aquilo que a gente chama de inversão da curva de juros. E quando tem essa inversão, é um sinal de que a recessão vai vir gostoso. Só que agora, recentemente, os investimentos com aplicação de até 18 meses já estão também começando a pagar mais do que os de 3 anos. Então, está começando a ficar cada vez mais tenso o negócio, tá? Bom, por isso, nesse contexto, nós vamos falar um pouquinho sobre o Roubini. O Roubini, ele é o Dr. Doom. Ele é um economista americano conhecido como Dr. Doom porque ele é um dos cavaleiros do apocalipse. Aqui, como no Brasil, nós temos o Fernando Ulrich, que às vezes dá uma de o Senhor do Apocalipse, e outros economistas também. Quer dizer, ele não é economista, né? O Fernando Ulrich não é economista, mas ele tem especialização em economia. Mas basicamente é o seguinte, ele vem falando que, cara, quem tá falando em pouso, como é que é eles chamam mesmo? Soft landing, como é que é o nome? Soft landing é pouso... Cara, eu nunca consigo traduzir em português essa porra. É pouso suave, tá? Então, ele falando que quem fala em pouso suave, que nem o nosso querido Mestre Stormer, ele tá falando, esse cara é louco. Então, pra ele, o Mestre Stormer está louco, tá? Eu tô brincando aí, mas enfim. Porque tem muita gente, nos Estados Unidos, os economistas estão divididos entre acreditar em um pouso suave na economia, nessa crise, né, e que não vai ter recessão, e nós temos o Roubini como um economista já mais destruidor de lares, né, mais negativo, mais pessimista, digamos assim, que está extremamente pessimista e está acreditando que uma desaceleração superficial é ilusória. Então ele estava comentando aqui na TV, eu não lembro qual que é a TV, a Bloomberg,
Ele tá comentando que o motivo dele acreditar que não vai acontecer o soft landing é que os índices de endividamento estão historicamente muito altos após a pandemia. Isso é verdade. Foi impresso muitos dólares, né, pessoal? E o problema agora é que a gente vai pagar a conta dessa impressão de dólares desenfreada. Ele mencionou especificamente o ônus para as economias avançadas, que ele disse que continua aumentando, bem como em alguns subsetores. Então, diferente da década de 70, né, quando o índice de endividamento era baixa, apesar da combinação de crescimento estagnado e alta inflação, naquela época, o que é estagflação, né? Estagflação é quando você tem uma economia que parou, congelou no tempo, se manteve sempre na mesma condição, o número de desemprego não aumenta, ou também pode ser estagflação quando quando também o número de desemprego aumenta, quando nós temos recessão, junto com uma inflação alta, tá? Então, no momento agora, diferentemente dos anos 70, né, a dívida ela é muito maior, então ela aumentou muito maior porque nós ficamos quase 10 anos numa condição de expansão monetária, no quantitative easing, para curar ou para, vamos dizer assim, diminuir o prejuízo da crise de 2008, que foi seguido então por baixa inflação ou deflação devido a uma crise de crédito e choque de demanda. Então agora o problema é que o Federal Reserve ele não consegue aumentar, ele está preso, né, na gaiola, ele não consegue aumentar, elevar a taxa de juros a um nível muito grande, muito rápido para conseguir controlar imediatamente a inflação, ao mesmo tempo em que ele quer ver o número de emprego se mantendo ou a economia girando normalmente ou mantendo estagnada por um período de tempo curto, porque essa condição de estagflação para longo prazo ela é bem prejudicial, pois uma economia ela sempre tem que a tendência é que a economia sempre se expanda e que a produtividade sempre aumente. Se ela fica por muito tempo congelada e parada no tempo, as pessoas começam a sentir o impacto do quê? De receber um salário fixo, não conseguem aumentar o salário e as coisas começam a ficar muito caras, né? O valor das coisas começa a ser repassado a um valor muito mais elevado e a escassez da produtividade inicia. Então, em recessões anteriores... Gente, tô destruindo o meu cenário aqui. Em recessões anteriores, como as das duas últimas, eles tiveram a flexibilização monetária e fiscal maciça. Dessa vez estamos entrando em recessão. Ao apertar a política monetária, não temos espaço fiscal. Então, basicamente é isso, né? Ele está falando exatamente isso. Essa condição que a gente já falou em vários vídeos, né? Que o Federal Reserve está entre a cruz e a espada e que não vem surtindo efeito. Esse é o detalhe. A cada mês que passa, que sai o novo índice de inflação, a situação não melhora. A inflação ela não consegue ser freada, tá? Vamos ver então amanhã. A reunião do Federal Reserve começa hoje, termina amanhã, e amanhã é falado publicamente quais foram as medidas para dessa próxima reunião. Na minha visão, se vir mais negativo, né, do que é o esperado, porque praticamente eles confirmaram que vai aumentar no máximo 0,75%. Mas imagina se chega amanhã, de tarde, eles falam, não, a gente tomou a decisão de que vai ter que ser 1% mesmo, porque a inflação está desenfreada. E aí, né, vai ter mais queda. Daí a queda seria bem porradeira, sabe?